Hola, sejam todos muy bem-vindos. Ustedes estão ouvindo o podcast de Histórias que Viajam. Sim, é isso mesmo, você não está ouvindo errado. A gente vai fazer esse episódio em espanhol e português, ou em português e em espanhol, nesse portunhol que a gente brinca que é a língua oficial do Histórias que Viajam. Eu sou o Matheus, esse projeto Histórias que Viajam, ele é um laboratório de desenvolvimento de roteiros brasileiro, feito aqui com o apoio da SP Cine, do Festival Ventana Sur e da GEDAR. Eu tenho ao meu lado aqui, apresentando esse podcast, a minha parceira e também coordenadora aqui do Histórias que Viajam, Roberta Miller. Oi, Matheus. Olá, pessoal, como estão? Hoy temos dois grandes convidados. É um episódio muito especial. Sim, é verdade. Deixa eu dar uma explicada aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. Esse ano, o Histórias que Viajam, ele abriu também, normalmente, todos os anos a gente faz desenvolvimento com autores brasileiros, né? E nesse ano a gente convidou 2 autores uruguaios para participarem do laboratório e também irem lá para o Ventana fazer todo o processo do pitching, né? E um desses autores é o Joaquim Peña Garicano. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, acá estamos, no Uruguai, aí, perto aí, no sul do Brasil. E aqui para também ajudar a gente a conduzir essa conversa, a gente recrutou aqui a presença totalmente especial do nosso consultor, Santiago Calvetti. Tudo bem, Santi? Todo muy bien, Mateus. Hola, Roberta. Hola, Joaquín. Un gusto volver a hablar de este hermoso proyecto. Maravilha. O Santi é uma pessoa muito especial para esse programa Histórias que Viajam, porque ele é parceiro desde o nascedouro desse projeto e nos dá muito orgulho dele aqui participando desse bate-papo com o Joaquim, que é motivo de outro orgulho, que para além de um grande criador, músico, virou um amigo. Acho que realmente esse episódio é arrebatador. O Joaquim, ele inscreveu no Histórias que Viajam um filme chamado Los Guri. E eu queria que você apresentasse um pouco o seu filme, Joaquim, do que ele se trata. Bueno, o projeto é o segundo largometragem e é um projeto, é uma história que eu me gosto de chamar de uma história simples, sencilla, porque acontece uma coisa muito lineal, que são 2 guri, 2 crianças de 11 e 12 anos que moram num povo pequeno na fronteira norte de Uruguai, perto do Brasil, e eles nunca assistiram um filme e, bueno, em sua escola estão organizando seus amigos de escola uma ida para a capital do departamento para assistir uma película de extraterrestres. Eles estão muito emocionados, querem ir assistir, eles gostam muito das histórias fantásticas, assim, do platos voladores, etc. Então, eles decidem mentir nas suas casas e ir hasta a capital fazendo carona, largar-se na rua. E o filme é isso, e a história dessas 2 crianças que viajam para assistir por primeira vez essa mágica do cinema. Legal. Joaquim, conta pra gente um pouco da onde veio a sua motivação, a sua ideia inicial para escrever essa história. Por que você escolheu uma cidade de fronteira também ali para ser o cenário dessa sua história? Eu acho que muitos fatores intervêm muitas vezes na criação de uma ideia, não? Mas eu acho que eu tinha ganas o cenário que você está comentando, eu tinha ganas de fazer algo nesse cenário, não? Eu tenho uma coisa muito cercana com essa zona do Uruguai, com essa fronteira, por história da minha família, minha avó que se criou aí, e nós fomos muitas vezes nossas feiras quando éramos crianças, passavam muito lá. Um departamento que se chama de Rivera, que está perto da cidade de Santana. Você cruza a rua e já está no Brasil. E eu queria fazer algo aí nesse lugar. E também eu gosto bastante das
das histórias de carretera. Eu gosto muito dessa sensação de viagem. Eu gosto das histórias que viajam, parece um comercial. E eu misturei essas coisas, não? E também eu trabalho com crianças até muito tempo. Eu estou muito interessado nessa mirada um pouco inocente e um pouco mágica que tem as crianças, e misturando todas essas coisas foi saindo essa história, que também vem de uma canção. Eu escutei uma canção que também é em portunhol, de um músico uruguaio que também faz música, canções em portunhol, que a canção era como viagem, como em carretera. E eu tinha ganas de, quando ouvi essa canção, eu falei, tá, eu gostaria de ter... Eu achei que essa canção tem algo de road movie, e também um pouquinho com essa mistura se fez essa história nova, ¿no? Hola Joaquín, acá Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Una de las cosas que más disfruté de cuando leía tu proyecto es, porque además, más allá del road movie, tiene una cosa de coming of age muy linda, sobre todo porque en los lugares lejos de las ciudades, los niños como que crecen más rápido, ¿no? A fuerza de quizás de lo que viven, de las situaciones que tienen que hacer, de ir solos de acá para allá. Y eso en el proyecto está muy bien retratado. Yo sentí muchísima identificación, creo que también por la época en la que sucede y todo, pero está muy bien contado ese proceso de transformación de estos chicos. ¿Querés contarme algo de eso? Bueno, también me parece que eso se fue dando un poco solo, también uno siempre cuando está como en esa parte de la creación donde está todo vacío para adelante y empieza a cargar a los personajes de eso, de personalidad y de cosas. En general, uno se basa también en la historia personal de cada uno, ¿no? Y tengo también esa sensación a veces que algunos niños criados también cerca del entorno como más rural, una cosa más rural, tienen una vida a veces un poco más lejos de la lupa de los padres, así con cosas más, como un poco más libres también en algún sentido, familias que muchas veces son muchos más niños. En las ciudades tendemos a sobrevigilar. Y esa cosa un poco de los niños solos siempre me llamó la atención. Lo hacíamos bastante con mis primos también. Estoy hablando en español, ahora me acabo de dar cuenta, pero creo que estoy hablando lento. Y esa libertad yo sentía que era algo muy importante del campo, ¿no? La experiencia nuestra de pasar nuestras vacaciones en el campo tenía mucho que ver con la libertad. Nuestros padres como que estaban distraídos en otras cosas, y nosotros nos íbamos a pasar el día a caballo a un lugar, y estábamos solos, y esa confabulación que se arma entre los niños solos me parece algo muy interesante, y poder meternos por un rato en una historia basada en la relación de dos niños, me parecía interesante. Y también esa edad que fui dudando, en un momento pensé que podían ser más chicos, después un poco más grandes, también me parece que es una edad interesante, donde uno se cree que es un poco más grande, a veces se siente más chico, por momentos las cosas, el mundo mágico ha sido más de fábula. Todavía creemos en algunas cosas, pero dudamos. Me parecía también interesante esa frontera que te da el Coming of Age, de empezar a ver el mundo de los adultos por momentos y por momentos volver al de los niños. Me parece que ese juego podía ser interesante, y también unido con el tema de la primera vez, ¿no? La primera vez de ir al cine o ir a hacer una actividad con algún amigo, es algo que se recuerda siempre, ¿no? Entonces me parece que era un momento lindo para empezar a tejer una historia ahí. Sí, a mí me parece que además la época en la que sucede la historia, es principios de los 80s, todavía tenía algo de mágico ir al cine, ¿no? No veíamos tantas películas, quizás
Yo recuerdo que en algún cumpleaños alguien ponía un Super 8, ¿no? Y veías un pedacito nada más de alguna de las películas más famosas para chicos de la época y no mucho más. Entonces ir al cine era todo un evento. Y además Claro, se mezcla. tal cual. Claro, veías en Super 8 un poco de Star Wars, un poco de La novicia rebelde, un poco de Cupido motorizado. No sé Sí, cómo Cupido se llamaron, motorizado era clásico en Uruguay también. era un Star clásico. Wars, sí, qué bueno. Y por alguna razón La novicia rebelde perduró, bueno, perdura hasta el día de hoy, es un peliculón. Em, pero además convivió con una época, los 80 es una época donde todo el boom de los extraterrestres estaba dando vuelta, ¿no? Yo me acuerdo con mis hermanos, eh, uno tenía un telescopio, el otro quería investigar ovnis y había toda esta cosa dando vueltas. Entonces, eh, tu proyecto es un retrato muy, muy patente de esa época, de cómo eran los niños, de esa fascinación por la posibilidad de ir a ver una película y también por esta cosa de los extraterrestres. La película que van a ver es una película de extraterrestres. Entonces, conjuga muy bien todo esa época. Sí, sí, tengo ese recuerdo de... Me imagino y espero que los niños se sigan fascinando, ¿no? También así por el cielo, ¿no? Pero yo me acuerdo de pensar mucho en esas edades, sobre todo en el campo, donde el cielo es mucho más patente y más inmenso, y tampoco había mucha cosa para hacer de noche, después que se apagaban los faroles, porque nosotros no teníamos ahí en ese momento luz eléctrica. Y mirábamos el cielo y siempre nuestras madres y nuestros tíos nos contaban historias también de extraterrestres y de otros planetas, cosas que eran científicas, verdades, pero que me parece que nosotros también capaz que éramos un poco más inocentes y pasábamos horas hablando de esas cosas que tal vez hoy por hoy los niños están más capaz con más información de todo, ¿no? Más, y también más expuestos a ver películas todo el tiempo, entonces el momento así de observar o de la fascinación por algo, es como todo más cortito, ¿no? Yo me acuerdo hasta el día de hoy, la vez que fui a ver ET, yo les contaba a ustedes, que fuimos con mi abuela, la emoción me duró como un mes, ¿viste? De seguir pensando en esa amistad entre un niño y un extraterrestre, y bueno, eso es un poco también, no sé, como la magia que tiene las historias, ¿no? Cuando te metes y bueno, y hacer como un pequeño homenaje a esa época me parece lindo también. No así un homenaje así con todas las letras, pero sí me parece que retratar ese momento para la gente de nuestra generación me parece que puede ser lindo. Sí, yo creo que habría que impulsar un pedido viral para que se haga ET2, aunque no esté escrita, pero para los de nuestra generación, ese tipo de historias en ese momento fue un antes y un después, realmente una primera vez, como mencionaba. El mundo, viste que en Stranger Things, esa serie que se hizo, había algo, ¿no? Como que jugaba ese mundo, a mí me hizo acordar mucho al mundo de los niños por la época y eso, pero es verdad que no se retomó algo que marcó toda una niñez. É muito legal isso, como tá retratado no seu filme também. É uma história muito poética, né? E eu queria saber um pouco, Joaquim, como que foi a sua experiência no Histórias que Viajam, né? Você recebeu ali algumas consultorias, né? O Santi, Martim, eu, Roberta, enfim, o Histórias que Viajam, ele acaba em alguns momentos sendo um processo um pouco intenso, porque a gente joga um monte de sugestões, né, em cima dos autores, né? E eu queria saber para você, como autor, como escritor aí, como que foi para você participar do Histórias que Viajam e como que você agregou essas sugestões todas na sua história? Como que você decidiu o que valia a pena mexer, o que valia a pena manter igual? Como que foi essa experiência para você? Claro, o processo e a experiência para mim foi muito boa. Sempre abrir um projeto personal tem essa coisa que é muito fundamental começar a mostrar já no momento de que
que você está mostrando ou contando a sua história, começa a entender a mirada dos outros e a entender coisas da sua história que não funcionam ou que não... Então, essa experiência de ter muitas miradas olhando meu trabalho nesse caso, eu acho muito estimulador, é muito importante. Eu acho que, para mim, foi um impulso, como um momento... Estas histórias também se tornam longas no tempo, meio solitárias, não? A escritura de um roteiro tem essas coisas de que passa o tempo, não? E você tá só. Então, como reabrir a história para outras miradas tem um valor muito importante. Eu volvi a motivar-me com a história, a partir de histórias de viagem. Eu estava um pouco não muito convencido de algumas coisas e eu encontrei como um acelerador, de alguma maneira. Depois do processo das consultorias e também da preparação do pitch, eu senti coisas que tinham que mudar, coisas que estava para voltar a pensar, não? Por momentos são muitas coisas que você está na cabeça e tem que processar de a pouco, não? Mas, sobretudo, eu me quedo com essa sensação de como um empurre, não? Como um impulso que faz no projeto retorne a la vida. Eu estava comentando antes que se cortara que eu fui agora, das últimas 2 semanas de dezembro, eu fui para Rivera. Estuve lá nessa fronteira e olhando lugares e já com uma história na cabeça, que se você volta a ter o foco da sua ideia na história, isso já é muito bom. E eu sinto isso, que a história que viaja me ajudou a que o projeto voltara no carril de seguir desenvolvendo, não? Estou muito agradecido a todos, realmente. Ah, muito legal. A gente fica bem feliz assim quando recebe esse tipo de feedback dos autores, né? Que a gente ajudou de alguma maneira os projetos a caminharem, a encontrar aí um rumo melhor, né? Santi, quer falar? Sí, que como tutor de historias que viajan en todos estos años, no sé si tantos, pero muchos proyectos, siempre encontramos una buena predisposición de los participantes a hablar, a replantear cosas y a escuchar, ¿no es cierto? Y esa predisposición tiene que estar de los dos lados. Los tutores también la tenemos porque nos encanta, porque nosotros como tutores tenemos que estar abiertos a escuchar lo que tienen para decirnos, porque hay algo de la tutoría que es muy parecido a terapia, ¿no? Como hacer terapia, que en realidad los problemas casi que los solucionás solo si empezás a hablarlos. Viste que en cuanto empezás a hablar de las cosas, es que empezás a ver vos mismo cuáles son esas cosas que te empiezan a hacer ruido, cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son las cosas en las que sabés que estás en un problema. Entonces, el tutor es un acompañante, pero tampoco puede imponer los gustos del tutor. Entonces, se arma un verdadero diálogo entre lo que quiere decir, en este caso Joaquín, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros preguntamos y por ahí algún consejo que podemos dar, pero que después vuelve a Joaquín y es quien verdaderamente tiene que terminar su historia como quiere, porque en definitiva estamos acá justamente para que él pueda potenciar la película que él quiere hacer, no la que nosotros queremos. Y eso se da, y creo que Joaquín, cuando dice que algunas cosas no le cerraban del todo, algunas cosas sí, o se permitió repreguntarse algunas cosas, me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer, y me alegra que haya podido tomar lo que le haya servido y descartar lo otro. Qué grande. Sí, para mí fue una experiencia muy linda, sigue siendo, porque ustedes capaz que no se dan cuenta, pero pila de cosas que hablamos en el taller, yo algunas cosas las empiezo a probar, después eso te genera otra cosa. Entonces, sobre todo lo que está bueno es el movimiento, ¿no? Empieza a haber un movimiento de cosas que parecían muy ya como definidas, y eso es muy bueno para los proyectos, ¿no? Cuando uno se permite
bueno, a ver qué pasa si esto pasa así, o bueno, vamos a probar esto, aunque dejo el otro documento, lo tengo ahí, pero hago esta prueba. Y a partir de historias que viajan, se generó eso, ¿viste? Una carpeta que donde tengo más cosas y más pruebas, y eso siempre me parece que va a terminar sintetizando en algo mejor. Eu queria saber, Joaquim, se você já teve anteriormente alguma outra experiência com festivais, seja no Uruguai ou no Ventana Sur mesmo, ou de repente até no Brasil, se você já frequentou esse tipo de evento e que você falasse um pouco pra gente qual que é a importância de você ir nesses eventos para alguém que é autor, né? O que você acha que vale a pena, assim? Bueno, la otra película mía, la anterior, u otro filme anterior, eu fui a algunos festivales, también estuve en Brasil, en Madrid, en España tienen un laboratorio muy lindo de desarrollo de desenvolvimiento de proyectos iberoamericanos, pero nunca había participado en un festival con un proyecto así en desenvolvimiento. Y me pareció muy interesante. Nunca tenía ido a Ventana Sur. Somente un proyecto había ido, mas un productor había ido con un proyecto finalizado ya para conseguir distribución. Y me pareció una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. También para los autores uruguayos, un círculo da gente que é roteirista ou diretor em Uruguai muito pequeno. Então, este tipo de evento onde você pode olhar a quantidade de gente que está na mesma que você, gente que está trabalhando de roteirista e que fazem equipes e tal, um mundo que está perto a nós, latino-americanos, mas também em algum lugar está longe. O Uruguai tem um mercado tão pequeno que as possibilidades de trabalho e também de interação não é tanta. Então eu senti isso também, não? De olhar muita gente que está na mesma e fazendo coisas boas, conhecer gente, contatos. Eu acho que essa... Bueno, agora tem uns e-mails que mandar, que estão na lista das coisas que tenho que fazer, que partiram das conversações com uma produtora brasileira lá, você me manda o seu projeto. E eu acho que a parte disso, não, do que o projeto pode encontrar parceiros e também, não sei, companheiros aí do caminho, conhecer outros autores, outros diretores, falar do cada país, do como é o ecossistema de cada país, falar com um argentino, falar com um brasileiro. Eu acho muito enriquecedor, muito produtivo como ser humano também, que não solamente para o projeto, ¿no? Que me acuerdo de haber visto tu película anterior y quería hacer el paréntesis para decirte que es muy divertida. La pasé muy bien viendo esa peli. No recuerdo si la vi en el Rojo Sangre o en algún mercado, pero me la pasé muy bien, te felicito. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui pro episódio. Tem alguma coisa, Joaquim, que eu não perguntei, que a gente não falou, que você acha legal a gente falar? Não, somente ter um agradecimento. Eu acho que a parte dos aspectos artísticos que uno trata de volcar nessas instâncias, não? De tratar de melhorar como roteirista, como criador. Eu acho que o lindo da experiência que vivimos todos é uma experiência humana muito legal, que finalmente é o importante, não? Nós já temos, depois do Histórias que Viajam, eu sinto que tenho parceiros lá no outro lado, e isso para mim é muito importante. E bueno, ojalá que algum dia nos crucemos de volta com este projeto mais perto, ou feito talvez em alguma sala allá de São Paulo. Estamos torcendo por isso. Estaria bom.
Ó, tô te esperando no Rio de Janeiro, hein? Ah, hoje falei com Natália, disse que não, vamos a ir, em algum momento vamos. Você me espera. Estamos esperando. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. Y eso, lo que ustedes, el proyecto genera cosas que van quedando así en el tiempo y eso es lo más importante. Yo quería agregar que, nada, fue un placer conocerte, Joaquín, leer tu trabajo y que me gusta esto que se da con historias que viajan, que se va generando una especie de cofradía de sobrevivientes de historias que viajan y seguimos en contacto y seguimos leyendo proyectos y nos alegramos cuando vemos en redes que algún proyecto sigue su camino, que avanza, que progresa, o que quizás un nuevo proyecto surge de alguien que conocemos o que conocimos en historias que viajan, y eso es maravilloso, que siga habiendo esta interacción. Buenísimo. Bueno, y sigan invitando países hermanos también. Me parece buena la idea de que no sean solo proyectos brasileños, que para uno que es como de otro país, me parece muy lindo la integração que se forma. Muito legal, vamos expandir sim, trabalhar aqui para expandir o Histórias que Viajam, para a gente poder receber cada vez mais projetos da América Latina também, né? Essa foi a primeira experiência que a gente fez, é o terceiro ano do Histórias que Viajam e é a primeira vez que a gente trabalhou também com projetos do exterior e foi muito produtivo, foi muito legal e abriu a chance da gente conhecer essa figura incrível que é o Joaquim, e que fez uma recepção pra gente muito legal lá em Montevidéu. Gente, quero agradecer assim, imensamente a presença de todos aqui. Santi, muito obrigado por ajudar a gente a fazer essa gravação hoje e participar dessa conversa com o Joaquim. Joaquim, obrigado também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu acho que para quem está ouvindo um pouco esse episódio, esse episódio específico ele trouxe um pouco do clima que acontece durante as consultorias, né? Assim, com essa questão da língua também, né? Eu queria até reforçar, porque às vezes as pessoas elas têm um certo medo, né, de tentar falar espanhol ou de se comunicar com um estrangeiro e tal, e às vezes isso pode ser um impedimento para a pessoa não se inscrever no Histórias que Viajam. Eu não vou colocar meu roteiro porque eu não sei falar espanhol. Então aqui já ficou uma dica de que a gente se entende sempre, né? A gente vai falando portunhol, vai misturando e a gente consegue se entender, e esse clima é sempre muito produtivo. E aí eu queria dizer para vocês que não tenham medo, né, de se expressar e de tentar colocar seu trabalho além das fronteiras brasileiras aí. Então, obrigado pela presença de todos. Quem quiser saber mais sobre o projeto do Joaquim, é só acessar o nosso site, o historiasqueviajam.arte.br. A gente também está no Instagram, que é o @historiasqueviajam. E eu recomendo vocês todos a seguirem a gente nas redes sociais aí para ficar ligado nas novidades que a gente está preparando para 2025. Então, deixo um abraço para todos aqui e obrigado pela presença e até o próximo episódio. Até. Obrigada, Santi. Obrigada, Joaquim.